Boa noite, queridos amigos. Estamos aqui ao vivo para mais um Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade. Boa noite, Juliana, Micaele, boa noite, Bruno, Idene, Gisela, Franciele, boa noite, Suzana, boa noite, Jean, Giovana. São tantos nomes que a gente às vezes não reconhece o rosto se vê vocês, mas pelo nome a gente já reconhece porque vocês estão aqui todos os domingos participando com a gente há alguns anos. Alguns entraram há menos tempo, alguns talvez sejam a primeira vez. Sejam bem-vindos aqueles que estão começando com a gente agora, mas é um momento muito bom e muito precioso da gente estar aqui junto. Lembrando que não é só a gente aqui, os espíritos amigos da associação também se conectam conosco no Evangelho no Lar. Já vou colocar aqui na tela o nosso convidado. Anthony, Aurélio, Charles, sejam todos bem-vindos. A gente gosta de lembrar... Boa noite, seu Bruno. E aí, Ju, tudo bem? Tudo bom e com você? Tô bem, graças a Deus, tudo certo. Eu e o Bruno, a gente veio com a mesma cor de roupa. A gente não combinou, mas estamos de preto. Parzinho de vaso. Pretinho básico, né? Sempre funciona. Boa. Pessoal, a gente gosta de lembrar que a gente segue aqui o roteiro que Jesus ensinou do Evangelho no Lar. Não é um roteiro que a associação criou, nada. É um roteiro que Jesus ensinou. Ele é bem simples, porque o Evangelho ele é para ser simples, não complicado. A gente faz uma prece de abertura, que ela tem que ser feita do coração, não importam as palavras. Depois a gente vai ler um trecho. Aqui a gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo. Pode ser uma outra obra edificante. E aí a gente faz comentário. Esses comentários às vezes são só dúvidas, né, Bruno? Não sei se acontece contigo aí, aqui em casa, às vezes é só uma grande dúvida. Não entendi, não consigo, como é que eu posso fazer isso no meu dia a dia? Às vezes é isso e tudo bem. Exato. E aí a gente faz uma prece de encerramento para finalizar o momento. A gente sempre lembra de separar um copinho, uma garrafa, uma jarra, para fluidificar a água nesse momento, que a espiritualidade amiga utiliza dessa água não só para ajudar em problemas do corpo físico que a gente possa ter, mas às vezes o sentimento não está legal, os pensamentos não estão muito legais, isso também nos ajuda com a água fluidificada. Hoje a gente vai ler, a gente segue no capítulo Bem-aventurados que tem puro coração, que é o capítulo 8. Hoje a gente vai ler do item 11 ao item 17. A gente não vai ler tudo, na verdade, mas se chama escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Hoje a gente vai entender o que realmente significa essa frase, que não é bem isso aí, né? Então, convido vocês, eu vou fazer a prece de abertura e aí depois o Bruno vai fazer a leitura de um trecho pra gente. Então, convido vocês... Pra gente, quem quiser fechar o olho pode fechar, mas não precisa. O que importa é que a gente eleve os corações a Jesus, agradecendo esses minutos que passamos juntos, estudando e refletindo sobre o seu Evangelho. Pedimos também por todo aquele coração que amamos, também seja envolvido nas bênçãos de amor destes instantes. Que possamos nos conectar à casa, à Associação Espírita Fé e Caridade, e com os espíritos amigos de lá, que agora trabalham em cada um de nós e cada um dos nossos lares. Que assim seja. Que assim seja. Bruno, é contigo a leitura. Vou ler aqui. A tradução que eu estou usando ela é uma diferente, que ela é do Salvador Gentili, mas ela diz assim: escândalo, se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se pendurasse ao pescoço uma dessas mós, que um asno gira, que o lançassem no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum desses pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai, que estás nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se vossa mão ou vosso pé vos é um motivo de escândalo, cortai-os e os atirai longe de vós.
É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé ou uma mão, ou uma só mão, do que ter de dois e seres lançados no fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Está em Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 11. E também no capítulo 5, versículo 19 e 30. Vou ler o trecho 12 aqui. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que choca com a moral ou a decência de um modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de uma certa explosão de comentários. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque com isso sofreria seu orgulho e sua consideração diminuiria entre os homens. Contanto suas torpezas sejam ignoradas, isso lhes basta, e sua consciência está tranquila. São elas, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Vasos limpos por fora, sujos por dentro. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral e, por isso, não se lhe compreende a acepção em certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência de outrem. É tudo que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens, toda reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Tem algumas coisas aí para conversar, né, Bruno? Várias coisas. Mas antes de eu trazer um pouquinho do que eu pensei, do que eu refleti, só queria ler um comentário da Micaele, que ela deixou aqui no início. Ela disse que durante muitos encontros aqui do Evangelho, ela fez o Evangelho pela recuperação de uma amiga. E que hoje é essa amiga que acompanha ela presencialmente no Evangelho no lar. E que Deus promove verdadeiros milagres. Que bom ler isso, né? Micaele, a gente gosta de compartilhar aqui os depoimentos de vocês, porque às vezes a gente vê o nomezinho, né, Bruno, da galera entrando, e a gente não sabe o que está acontecendo lá do outro lado. São tantas histórias, tantos relatos, então obrigada por compartilhar, a gente fica bem feliz com isso também. É legal a gente lembrar, essa semana, Ju, a gente teve dentro do nosso grupo introdutório lá da terça-feira, que a gente trabalha os temas conforme eles pedem, né? E o tema dessa terça foi Evangelho no Lar. E a gente estava falando disso, assim, né? Que às vezes a gente tem aquela concepção de que o evangelho é só para a família. E quem está lá dentro da casa, né? Mas aqui, o que é feito aqui nessa live, o exemplo da Micaela mostra que não. O que interessa é o modo como você faz o teu estudo, a presença que você tem ali e a elevação moral que você consegue ter perto daquilo que você discute. Que nem você falou, cheio de dúvidas muitas vezes, mas são as dúvidas que fazem também com que a gente tenha essa elevação moral. Então, legal, que bom que a Micaela está tendo agora essa oportunidade de ser acompanhada, retribuindo tudo que ela pôde acompanhar, né? Muito bom. Ô, Bruno e pessoal de casa, escândalos, né? É um dos macro temas que o Bruno leu ali hoje. E depois, inclusive, a leitura segue, né, pessoal? A gente sempre para vocês lerem tudo depois. Mas me veio um pouco que é comentado ali, né, Bruno? Escândalo, quando a gente ouve a primeira vez, a gente pensa numa coisa grande, que tem uma grande repercussão. Então, algo que eu fiz que gerou algo que deu muita repercussão. E aí a gente não gosta disso, de escândalo. Por quê? Todo mundo fica sabendo, é um negócio que dá muito barulho. Mas será que na visão do Evangelho, na visão que Jesus nos traz, escândalo é só isso? É só quando realmente dá uma grande repercussão? E ali ele fala que não, né? Mas antes disso, eu sempre gosto de ver o significado também das palavras, dependendo do que é, né? Escândalo veio do latim e é motivo de ofensa, pedra de tropeço, pedra de tentação. E aí, segundo o Evangelho, é mais ou menos isso, né? Tudo que causa tropeço na vida do outro ou na nossa é um escândalo. Então, às vezes, ninguém fica sabendo, né, Bruno? Às vezes, só tu fica sabendo, só tu e uma pessoa afetada. E isso é escândalo também. Então, toda vez que gera esse tropeço, essa falha, essa dificuldade, toda vez que a gente prejudica
de alguma forma alguém ou a gente mesmo, esse é um escândalo. E é isso que a gente tem que buscar evitar, que é o convite de Jesus. Então, só com isso já fica mais difícil o assunto, né? Então, não é só aquilo que gera grandes repercussões. Então, eu já consigo lembrar que vários escândalos que eu caí nessa semana, comigo mesmo, com os outros. Já começa por aí, né, Bruno? E é legal porque a gente está acostumado a ver o lance do escândalo sempre do outro. A gente sempre remete assim, ah, você viu o escândalo que aconteceu. É sempre, nunca é para a gente parando para refletir no nosso. Mas se a gente for ler o texto aqui, ele deixa bem claro: se a vossa mão, o vosso pé, estão falando com a gente, é para a gente olhar para os nossos, né? E aqui nem você falou, o evangelho, a gente gosta porque, querendo ou não, você traz a reflexão, é esse lance, é você estudar, conversar sobre o que o evangelho te traz, a leitura edificante te traz, que nem você falou, não tem obrigatoriedade da gente estar lendo o evangelho segundo o Espiritismo, vai fazer com que a gente reflita sobre aquilo. O que a gente começa a lembrar das coisas que a gente fez, e a gente fez, maioria delas deliberadamente, porque a gente quis fazer, é o que faz a gente parar para pensar o quantos escândalos a gente causou, né? Então, e querendo ou não, a gente fala, pô, ninguém vai parar aqui, vai sair cortando a mão, cortando o pé para jogar fora. Mas o quanto eles se tornam mecanismos nossos para que a gente cometa esses deleites dentro do nosso livre-arbítrio mesmo, é o que a gente precisa ter essa reflexão, né? Sabe o que eu lembrei, Bruno? Pensando nisso, que escândalo, então, não é só o que gera repercussão. Jesus, ali, quando ele falou sobre o adultério, ele falou, né, que só o pensar com impureza já era condenável. Então eu falei, cara, às vezes ninguém fica sabendo, às vezes é só um pensamento que tu teve a respeito de algo, de alguém, do fazer, é um sentimento às vezes. Isso já é um escândalo, e esse cortar, né, que o Bruno falou, não é para cortar a mão de verdade, gente, né? Não é para arrancar o olho fora, era uma metáfora ali, mas é arrancar fora aquilo que é a causa, aquilo que causa esse escândalo. E normalmente, Bruno, o que que é? É o orgulho e o egoísmo. São essas imperfeições que tem dentro da gente que leva a gente a praticar esses escândalos. E é isso que a gente tem que cortar fora. Senão não vai adiantar, né? Senão não vai resolver o problema. E se a gente continua a leitura ali, é óbvio que a gente parou por conta uma parte longa, né? Mas na parte 13 ele fala: é preciso, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens. É a nossa imperfeição mesmo que faz com que a gente cometa isso, que a gente tenha esses pensamentos que você falou e muitas ações, né? E não que haja para eles uma obrigação para praticá-lo. A gente não tem obrigação de pensar. A gente não tem obrigação de agir. A gente tem o impulso, o ímpeto de fazer e não se dá conta muitas vezes do que é aquilo, né? Por isso que é importante esses momentos de reflexão para que a gente consiga se policiar, não fazer. É o que eu falo, eu brinco muito lá no nosso grupo introdutório. Eu falo, cara, não adianta. Se a gente está aqui, é para a gente, nesse processo nosso, né, do entendimento que a gente tem, que a gente veio para o mundo de provas e expiações, que é para passar. Justamente por isso, para ver se a gente é aprovado, vamos dizer assim, dentro de tudo que aparece para a gente. Mas a gente tem que se policiar dentro desses momentos, ainda mais porque senão a gente corre o risco de naturalizar eles, de achar que não, faz parte. Eu brinco muito que o espírito tem esse lance do que, não, mas eu tô aqui é porque eu vou passar por isso, vamos para outra encarnação, na outra encarnação a gente resolve e tal. Cara, aqui é a oportunidade de fazer diferente, né? E a gente tem que ter esse cuidado mesmo. E o simbolismo do cortar a mão, eu tenho um amigo que não tem, e eu brinco com ele, eu falo, cara, o que tu fez pra tu vir assim, né? Então a gente tem que ter esse pensamento mesmo, porque, querendo ou não, daqui a pouco, dentro de um processo reencarnatório, pode se tornar assim literal. E a gente tem a oportunidade de pensar e agir diferente para que não seja, né? Realmente, Bruno, a gente tem que tomar cuidado, porque como tudo na vida, todo mundo tá numa rotina corrida. Com todo mundo que tu fala é assim, né, Bruno? Todo mundo tá sempre Correria, tudo lado, correria. sempre, todo mundo. Nunca fala com alguém, a pessoa fala, não, tá tudo tranquilo, tá tudo... Não, né? Então a gente cai nessa rotina, da matéria mesmo, que tem muita rotina que ela é importante, mas a gente acaba esquecendo de fazer essas reflexões. Por isso que é importante esses momentos de estudo, de ir até uma casa espírita do Evangelho no Lar, que te faz parar e realmente, peraí, o que que eu tô fazendo? Essa semana eu me vi fazendo uma coisa que eu não gostei. E eu só parei para refletir por quê? Porque eu fui estudar sobre o escândalo.
pra gente conversar aqui hoje. Uma situação conversando com um amigo que acabou tendo uma discussão com outro grupo de amigos lá, foi prejudicado e eu me vi assim, nossa, e tu não tá chateado? Tá tudo bem? E a pessoa tava tudo bem, a pessoa nem ligou. E eu já tava mais chateada que a pessoa que tava Uhum. naquela situação e eu me vi assim, nossa, a pessoa tá certa, porque ela não se sentiu ofendida, continua amiga de todo mundo, tá tudo certo, e eu que não tinha nada a ver com a situação me peguei, tá, mas vai continuar amigo dessas pessoas? Tu não tá chateada assim, nossa, Júlia. Aí fui eu estudar sobre o escândalo e a gente vai se puxando de volta, né, e tentando acertar. É que a gente tem uma mania muito grande de tomar partido das coisas, né? A gente vê uma matéria na televisão, a gente toma partido. A gente vê uma situação com alguém próximo, a gente toma partido. Quando a gente vê, a gente tá julgando. Eu brinco muito com a Dani, eu falo assim, deixa fulano, deixa, é dele com o processo dele. A gente tem que ter esse tipo de cuidado, né? Mas quando eu vejo, eu tô lá com ela, tá, mas o que que aconteceu? O que que foi? Mas por que que foi assim e tal? A gente acaba mesmo, é isso mesmo, tomando um partido de uma coisa que não é nossa. E quando a gente for ver, a gente está dentro desses pensamentos que a outra pessoa não está sendo nada atingida, não tem nada rolando com ela, ela está super bem. A gente que está ali preocupado, se sabe, a cólera está com a gente, com a outra está de boas. E a gente tem que ter esse mesmo cuidado, assim. Porque muitas vezes a gente tinha que estar naquela posição também, até pelo conhecimento que a gente tem, né, Ju? A gente por tanto que a gente é envolvido na casa, quanto que a gente estuda, a gente deixou de ser ignorante, né? Então, daqui a pouco a gente tinha que estar numa posição ali de acolhimento e tal, não sei o quê. Não, a gente está lá jogando gasolina dentro do negócio, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter mesmo. Porque a gente tem que pensar, né, o quanto que a gente também gera nos outros esses escândalos. Porque muitas vezes a gente entra nesse julgamento e tudo mais, e daqui a pouco aquele teu amigo, que nem você falou, ele tava de boas, não tinha nada, e você, dentro do negócio, em vez de acolher, você tava lá, sabe, aulas jogando gasolina, ajudando ele a pegar fogo numa coisa que nem era dele, né? Então é um cuidado mesmo que a gente tem que ter de refletir em cima dessas coisas, que a gente, principalmente o que a gente pensa e o que passa pela gente. Se passou por nós é que tinha que vir pra gente. Mas o que que a gente faz com aquilo, né? E isso que tu falou, né, Bruno? A gente está num planeta de provas e expiações. Quem acompanha aqui o Evangelho há algum tempo já deve estar cansado de ouvir a gente relembrar, né? A gente está num planeta de provas e expiações. É importante porque vai ter escândalo. Enquanto a gente estiver aqui, vai existir, porque a gente é imperfeito. Só que ali no texto fala, né? É importante, né? Como é que deixa eu até pegar aqui para ler? Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que Uhum. vinham os escândalos, mas ai daquele homem porque o escândalo vem. Mas ali Jesus fala que vai vir esse escândalo, é necessário. Por quê? Porque é um planeta de provas e expiações e faz parte do nosso despertar, né, Bruno? Enquanto Uhum. espíritos, a respeito do que a gente tem que ir trabalhando. A gente não precisa conquistar a paciência, generosidade. Não vão ser espíritos perfeitos que vão testar a nossa paciência. A gente precisa do imperfeito para se aperfeiçoar, né? Então a gente está em contato com criaturas falhas, assim como nós. É importante lembrar que a gente também é falho, né? Para ir Uhum. evoluindo e aprimorando. E uma coisa que eu acho muito legal, Bruno, pensar é que o contato com esses escândalos, às vezes a gente até se desanima, né, Bruno? Muitas vezes a gente se pega, ai meu Deus, olha só o mundo que o mundo virou, é só coisa ruim e tal. Todo mundo cansa daquilo que é ruim. Todo mundo cansa em algum momento. Então, o contato com o escândalo faz com que a gente, às vezes lentamente, se desgoste disso e queira procurar algo diferente, Uhum. queira algo melhor. Às vezes é no cansaço mesmo, mas acontece. Então, todo mundo cansa. Então, vai chegar um momento de que não vai mais se fazer necessário o escândalo. Agora se faz, porque é um planeta de provas e expiações. E para não ser mais necessário, o que precisa, Bruno? A gente cortar o mal pela raiz dentro de nós, né? Essa tua fala eu acho muito legal, porque eu pegando a Dani, às vezes brinca comigo e fala assim, cara, em outra vida você deve ter muito sido um guerrilheiro, alguma coisa dessa, por causa o meu trabalho me exige muito disso às vezes, né? Tem que entrar em situações assim de perigo um pouco e tal. Eu fico pensando, cara,
se as pessoas entendessem por que que elas vieram para esse processo encarnatório passar por essa época que a gente vive, esse momento, porque eu tenho muita discussão às vezes com os antigos que falam, isso não é da minha época, isso não é discutido. Cara, se tu tá aqui vivendo esse momento, o jeito que o mundo está agora, do jeito que as coisas são, como a sociedade está se compondo, ela está se posicionando, e você tem ideias contra ou que vão ou que não concordam com isso, é sinal que você precisa refletir sobre essas questões e ver o quanto você tem que aprender ou evoluir, não que tenha necessariamente que se adequar, aceitar e tal, mas refletir sobre do porquê você está vivendo aqui nesse momento, essa situação, sobre esse parecer. Então, a gente acaba não tendo isso. A gente só tem um julgamento do que é bom pra gente, do que é ruim, do que a gente sabe, do que a gente julga ser bom ou ruim, né? Mas a gente nunca para ter um olhar de gratidão por estar vivendo esse período, essa oportunidade e estar passando por essas coisas e tirar o nosso aprendizado, né? E ver o que a gente consegue tirar de bom disso. A gente brinca muito lá no introdutório, né? Que o pessoal fala, pô, mas se for assim eu não quero. Sabe? A gente fala, tá, mas não tem tem um querer teu dentro das ações que você faz, dentro do como você reage às coisas. Mas a decisão só do quero viver isso ou não, e deu, é você que vai fazer as suas ações e tudo mais, mas o resto você tá aqui é porque você precisa passar por isso. Então a gente tem que ter esse pensamento mesmo, tem que ter essa visão a ponto da gente conseguir reconhecer. O grande desafio também está no reconhecimento, né, Ju? A gente conseguir parar, reconhecer esses momentos e entender se realmente eles fazem parte do porquê eles estão acontecendo com a gente. Muitas vezes a gente sofre desnecessariamente porque a gente luta contra aquilo que aparece. Sempre, não é muitas vezes, é sempre. A gente sempre sofre. Sofre mais, né? A carga fica mais pesada porque a gente ainda se revolta com aquilo que a vida apresenta e aí vai criando esses escândalos e escândalos ao invés de a gente aceitar. Mas realmente não é um processo fácil, né? Por isso que é importante às vezes a gente compartilhar, né, Bruno, o que a gente passa, porque senão fica parecendo que é fácil, que determinada pessoa consegue, mas tá todo mundo no mesmo barco, né, gente? Não, e eu brinco até, o pessoal fala assim, tá, mas e essas pessoas que são super evoluídas, tal, não sei o quê. Cara, se eles estão aqui, eles têm coisas para aprender ainda também. Eles não estão. Esses caras não estão aqui só em missão. Eles estão aqui para passar por coisas ainda também, né? Então, e que dirá de nós? Então, nós temos que mais ainda batalhar para aprender a reconhecer mesmo. Ô, Bruno, aí tem uma outra reflexão que eu já tinha me pegado pensando nisso, e talvez seja uma dúvida comum. Tem que ter escândalo, mas ai daquele que provoca o escândalo. Peraí, tem que ter um negócio que não é tão legal, mas quem praticou vai sofrer as consequências. Como é que esse mecanismo divino, que é justo e bom, vai se acertar em algum momento? Parece que é uma bola de neve, né? Que vai gerando, já que alguém tem que fazer o mal, então essa pessoa vai ter que depois quitar a consciência desse mal que fez sofrendo, aí parece que nunca vai se acabar. Será que a gente precisa do escândalo para sarar essas nossas feridas mesmo? E aí eu queria pedir licença para ler um pouquinho aqui. Normalmente eu leio ou quando é uma frase de Emmanuel, que eu não quero perder, ou quando é Jesus. Então é Jesus nesse caso, eu vou ler aqui, gente, está lá no Boa Nova, no livro. Se chama Lição de Nicodemos, o capítulo. Jesus conversa com Nicodemos, mas a parte que eu vou ler é depois. Quando chega Tiago com uma dúvida para Jesus. Ele pergunta sobre o escândalo. Isso que eu quis dizer agora, tá, mas o escândalo é necessário? Como é que vai funcionar então? E aí Jesus responde assim: acaso não tenho ensinado que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. E aí então Tiago pergunta: Senhor, entendo o mecanismo de resgate, mas então o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar o seu débito, não poderá fazê-lo sem que o outro tome o lugar com a mesma dívida. E aí Jesus responde, como muitas vezes ele responde, né, Bruno, com uma pergunta. Ele pergunta então para Tiago: dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo de redenção? E aí o Tiago responde: na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente.
E aí Jesus então traz o ensinamento falando: Tu também, Tiago, está procedendo como Nicodemos, como todos os homens, aliás, tens raciocinado, mas não tens sentido. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro da lei é uma determinação de amor. Acima do não adulterarás, do não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Todas as criaturas hão feito o mesmo, investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio, organizaram a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. Eu, entretanto, coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele cobre a multidão de pecados. Com a lei do amor, compreenderemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. O que eu entendi desse ensinamento de Jesus, né? O escândalo ele é necessário, mas ai daquele que o praticou. Então, se a gente tem que evitar praticar o escândalo, tem um outro caminho, tem um outro meio, que é realmente a proposta diferenciada de Jesus, que é o amor. Então, esses acertos com a justiça divina que todo mundo tem que passar, os acertos com a nossa própria consciência, elas podem se efetivar não pelo escândalo, mas pelo trabalho no bem, que é o amor em ação, né? Que é o que o amor cobre a multidão de pecados. A gente pode ter uma dívida para conosco mesmo milenar, né? Bruno? E temos, todos temos. Mas cada ato de amor que a gente cumprir, gente, pode ser uma coisa pequenininha, pequenininho. Isso vai diminuindo, diminuindo, até que um dia a gente não vai ter mais esse peso da culpa na nossa consciência, porque o amor cobriu a multidão de pecados. E não é um para um, né, Bruno? Às vezes é um pecado grandão. A dívida é grandona, mas 10 centavozinhos ali de amor já paga. Já paga aquela dívida. A gente não precisa ter preocupação, né, do dosar as coisas, né? Porque quando a gente começa a dosar também a gente está fazendo um julgamento em cima daquilo ali, querendo barganhar, né? A gente acaba querendo às vezes barganhar, mas se eu fizer tal coisa, vai não. Faz de coração que vai. E se a gente tiver os momentos de reflexão em cima das nossas ações, principalmente aquelas que são repetidas, né? Porque, querendo ou não, a gente acaba repetindo muitas coisas. A gente consegue ver que, pô, é a brincadeira, né, do que... Brincadeira não, né? Eu trato como brincadeira que a gente usa isso muito nos encontros dos jovens, né? Eles fazem errado e falam, tá, Jesus faria isso aí? O que Jesus faria? Se a gente tem esse lance dessa reflexão e a gente conseguir pensar dentro das coisas que a gente fez, porque às vezes na hora do vamos ver, a gente acaba sendo tomado pelo impulso e tudo mais. Mas se a gente parar para revisitar as ações que a gente tem, a gente consegue ter esse contraponto, né? E a gente consegue colocar o amor e refletir em cima disso. Eu tento, às vezes, ter esse pensamento, ter essa calma, e falo muito para Dani, às vezes falo, calma, tá tudo bem, traz luz para essa pessoa, faz uma prece para ela que vai. Mas muitas vezes a gente é tomado mesmo por um sentimento ali ruim e acaba causando. E tudo isso daí eu fico pensando muito assim, ó, é o lance do quem está causando ali o escândalo, né? Mas a gente acaba se colocando sempre na posição de que a gente é impactado por ele. Mas quando a gente para refletir o quanto que nós causamos de tudo isso, né, Ju? O quanto que a gente causa esses escândalos nos outros e a gente acaba tratando com qualquer naturalidade sem estar refletindo nas coisas que a gente está fazendo, né? Então, se a gente conseguir colocar o amor em cima de tudo isso, não tem como a gente entregar uma coisa diferente que não seja esse amor. Então, se a gente colocar amor dentro dos nossos atos, não vai ter como a gente mandar um escândalo para o outro lado, porque só está saindo amor daqui. Então, Jesus ele é bem didático nisso, assim, né? Gente, é isso aí. Só manda o amor que o amor vai ir. Não tem como ir outra coisa, né? É o lance de plantar, né? Não tem como você plantar maçã e colher mamão. Então, não tem como você não... Se você tiver sempre mandando amor, você vai conseguir sempre estar distribuindo isso para todos os seus pensamentos e ações, né? Acho que a tarefinha da semana, Bruno, podia ser essa, né?
a gente vai se envolver em escândalo, porque a gente sempre envolve em escândalo, né? Lembrando que escândalo às vezes é um pensamento, gente, né? Não Exato. precisa ter repercussão. A gente parar para ver o que que dentro da gente nos fez agir dessa forma e substituir isso por algo bom, por uma atitude de amor. Às vezes a gente não vai conseguir ir lá abraçar a pessoa, às vezes nem pedir desculpa a gente consegue, né, Bruna? É difícil, mas uma oração a gente consegue fazer. Se a gente fizer o combinado de só pensar antes de agir, como Jesus faria, a gente já vai conseguir ter um passo a mais dentro desse movimento, né? Então, a gente conseguiu, ao longo dessa semana, refletir mais sobre nossas ações e, na hora que a gente estiver refletindo, a gente conseguir trazer esse balizador, né? Que é Jesus. Isso aqui tá indo amor ou simplesmente está indo julgamento, está indo o escândalo, está indo o que eu estou entregando dentro disso que eu estou fazendo, o que eu estou agindo. Isso vai trazer o quê? Então, se a gente conseguir fazer isso, pô, eu acho que é a reflexão que eu levo aqui, viu? Se eu conseguir levar isso durante a semana, eu tenho certeza que eu vou conseguir gerar menos escândalos para os outros e sofrer menos também, porque querendo ou não, na hora que vier, a gente vai estar mais tranquilo, de coração aberto ali, para conseguir devolver uma boa energia, um bom pensamento, uma boa prece, para que aquela pessoa ou aquelas pessoas que a gente está impactando possam receber um pouco desse amor de Cristo. Perfeito, era isso. Bruno, quer comentar mais alguma coisa? Não, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É que nem eu falei, é bem legal porque essa semana foi o nosso tema ali dentro do introdutório, né? Até convidar o pessoal nas terças-feiras lá na nossa associação, às 19h45, nós temos o nosso grupo introdutório, um grupo aberto, não precisa frequentar toda a terça-feira, pode ir na terça que tiver a fim de ir. Essa semana, Ju, a gente começa a fazer o estudo das leis morais. Então, nós vamos ficar aí vários encontros discutindo as leis morais. Quem quiser participar lá com a gente, das 19h45 até as 21h15, a gente fica lá conversando. Casa está aberta para receber a galera lá, fiquem à vontade. E para mim é muito bom, né? Que nem eu falei, pô, essa semana eu tive que fazer a fala de evangelho no lar. Faz todo sentido a gente ter que fazer essa prática, é uma prática edificante para a gente como família. E hoje estar aqui com você é o fechamento dessa semana maravilhosa que a gente teve por aqui. Os assuntos sempre se coincidem, né, Bruno? Não, aí a gente, na ignorância, fala assim, pô, que coincidência. Uhum. É Mas, nada bom. Mas bom o convite do Bruno, gente. Esse grupo é muito gostoso. Fica o convite para pelo menos ir no encontro, ver o que vocês acham. É bem legal, bem bacana. E se estão começando as leis morais agora, então perfeito para ir. Bruno, você faz a prece de encerramento para gente? faço, faço. Bom, fiquem à vontade onde vocês estão. Quem quiser fechar os olhos, posso fechar. Não tem obrigatoriedade disso. Mas que a gente consiga relaxar nossos pensamentos, para que a gente possa agradecer a Deus e a espiritualidade amiga que nos acompanhou nessa fala de hoje, nesse momento de estudo. Independente de onde a gente esteja, independente de onde seja o nosso lar ou com quem é que estejamos, que a gente possa ser grato pelo momento que tivemos e que a gente consiga refletir cada vez mais sobre o que temos causado, refletir cada vez mais sobre as coisas que nos impactam, para que a gente consiga, através dessa doutrina maravilhosa, que lembra a gente sempre os bons caminhos a seguir, refletir e termos boas ações para que a gente consiga, através desse nosso processo reencarnatório, ter essa evolução moral que o nosso espírito, quando decidiu fazer a reencarnação e vir para cá, veio buscar. Que a gente consiga passar por essas provas, por essas expiações que virão ao nosso encontro, de uma maneira tranquila e serena, sabendo que tudo que passamos é para aprendizado, para evolução, e que a gente consiga cada vez mais seguir nesse caminho de luz, para que possamos, dentro desse processo reencarnatório, cada vez mais crescermos como espíritos eternos. E assim, de coração tranquilo, sereno, eu agradeço a oportunidade do estudo de hoje. Que assim seja. Obrigada, Bruno. Obrigada. Valeu, Ju. Boa semana e até domingo que vem. Valeu, gente. Até mais.